Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e esta aqui é a sua disciplina de ética pastoral. Vamos falar sobre a postura do pastor. A igreja, ela se espelha no pastor. Por experiência, posso dizer, quando o pastor não está presente, que está ali uma segunda pessoa que ele comissionou para tomar conta do rebanho, conta do seu serviço, o que eu sempre percebo? Que as ovelhas se descomprometem. Isto é, elas querem ver o seu pastor tomando conta do serviço, do rebanho, na linha de frente. Isso não significa que as pessoas que estão auxiliando o pastor sejam de somenos importância. Mas existem muitos pastores que terceirizam as suas responsabilidades, deixando assim muito a desejar perante o rebanho. Estudar ética pastoral é justamente para corrigir esse erro gravíssimo. Como não dá para você ser onipresente e estar em todos os trabalhos, precisa estar no máximo de trabalhos que for possível. E quando não estiver, que você nomear um substituto, alguém que você vai nomear para te representar, que toda a igreja saiba que essa pessoa tem o mesmo gabarito que você, a mesma importância que você, a mesma representatividade que você. Muitos pastores falham na ética diante da igreja, justamente porque se ausentam, é substituído provisoriamente por alguém e a igreja vai para o culto, vai para o serviço, vai para o trabalho, vai para a tarefa e é surpreendida por alguém que está ali, até que se justifica a ausência do pastor. Em contrapartida, muitos pastores fazem isso por quê? Porque se ele avisar que vai sair, que não vai estar presente, a igreja também não participa. Você tem um conflito ético aqui em mãos. Qual que é? O da transparência, da idoneidade, da confiabilidade. Não é possível que a sua igreja só vá para a frente quando você está presente e não reconheça uma pessoa que você nomear para o seu lugar. Pensa nisso. Tem que ser corrigido isso. O pastor está sempre sendo solicitado pela sua igreja. E tem uma prerrogativa que a igreja histórica segue muito bem, que as igrejas batistas seguem muito bem, presbiterianos seguem muito bem. Qual que é a prerrogativa? Que o pregador da igreja é o pastor. Não é o co-pastor, embora o co-pastor também seja pregador. Não é o presbitério, embora o presbitério também dispunha de pregadores. E não é o evangelista itinerante, embora isso aí seja admissível também. Mas quem é o pregador oficial da igreja? É o pastor. Neste caso, a sua palavra sempre será pastoral. Você não se dará o prazer ou ao luxo de pregar aventureiramente no seu púlpito para a sua igreja. Você vai pregar com muita responsabilidade, muita propriedade. E por isso, a sua pregação, lembre-se daqui da nossa disciplina de homilética. A sua pregação, ela tem que ser muito centrada na palavra de Deus e somente na palavra de Deus. Toma cuidado com a pregação. Esmerilhe-se na homilética. Aprimore o seu português. Faça uma leitura ampla de outros autores, não esquecendo de dar para a Bíblia a primazia da pregação. Toma muito cuidado. Existem aqui algumas dicas que nós deixamos no nosso material didático para que você possa estar seguindo, mas tem que ampliar cada vez mais. Segundo, o pastor, ele também é o conselheiro do rebanho. Por mais que você tenha uma equipe muito bem preparada para te auxiliar, as pessoas querem ter confiança no seu pastor e de que você vai ser um confidente para elas. Como as igrejas evangélicas e protestantes aboliram o confessionário, não existe confessionário oficialmente nas igrejas evangélicas. Mas o que tem? Tem o gabinete pastoral, tem um aconselhamento pastoral. E aí, como que faz? Muito bem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha por ti mesmo e pela doutrina.
Em tudo te dá por exemplo. A igreja tem que confiar de que você é um bom conselheiro, uma boa conselheira. Como faz isso? Primeiro que você tem que ter a mente de Cristo, a consciência de Cristo. Cristo, ele é o nosso confessor. Não é a ele que nós confessamos todos os nossos pecados? Não é dele que vem o Espírito Santo para nos orientar? Por isso, você vai se espelhar no Senhor Jesus para que o teu gabinete seja, sim, no modelo do confessionário, mas não um confessionário, e sim de aconselhamento pastoral. Falando em aconselhamento pastoral, pense seriamente em fazer um curso de psicologia. Pense seriamente. Se não fizer um curso, pelo menos leia livros de psicologia. Estude bastante sobre a psique humana, o comportamento, as variantes. Você vai descobrir que muito daquilo que você trata como pecado pode não ser pecado. É um comportamento de época. Se é comportamento de época, não pode entrar na lista de pecados. Por quê? Mudando a época, muda o comportamento. O que é pecado? Lembre daquilo que nós ensinamos aqui na matéria de armatiologia, a doutrina do pecado. Pecado é aquela ação ofensiva contra um princípio de Deus, da palavra de Deus. Aí a gente não pode ser generalista, tem que ser um pouco mais meticuloso, um pouco mais cuidadoso. Por isso que eu estou te aconselhando neste momento como professor. Se você não fizer curso de psicologia, leia bons livros de psicologia pastoral para você não embaralhar as cartas aí, misturar uma coisa com outra. Se você tem um chamado para o aconselhamento, aliás, se você tem um chamado para o pastoreio, certamente tem também um chamado para o aconselhamento, mas tem que ter sabedoria. E essa sabedoria tanto está no dom do Espírito Santo, o dom da palavra de sabedoria, quanto também na experiência de vida. Nunca, jamais transforme a confidência de um membro da sua igreja ou de uma família inteira. Nunca, jamais tome essa confidência como sendo um exemplo para ser mostrado na vitrine para a igreja. Isso aí pode até configurar um crime. Toma muito cuidado. Além de você também ler livros de psicologia pastoral, conheça um pouco da legislação, do Código Civil. Se alguma pessoa sofrer aí uma difamação, uma exposição pública dos seus problemas particulares, você como pastor da igreja vai ser responsabilizado civilmente, criminalmente, vai ser processado e vai perder, porque a lei já prevê isso daí. Por isso, se você não é advogado, busque uma assessoria jurídica, veja aí quais são os limites que você pode fazer o aconselhamento. Por quê? Porque em alguns casos você vai ter que fazer o encaminhamento da pessoa que veio se aconselhar com você ou para a delegacia, ou para médicos especialistas, ou para autoridades maiores do que você. O aconselhamento ele tem esta base, que é o da escuta. Você vai fazer a escuta. Que tipo de escuta? A escuta ativa. Essa escuta ativa envolve algumas perguntas. E essas perguntas, elas não podem ser invasivas. O pastor conselheiro não invade a intimidade das pessoas. Por quê? As pessoas têm que sentir confiança no seu pastor de contarem o que querem contar e não contarem aquilo que não querem contar. Infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas, ditos pastores, invadem a intimidade das pessoas e depois usa isso contra a pessoa que fez uma confissão ou simplesmente foi buscar uma ajuda. Toma todo cuidado. Você é um pastor de Jesus, da igreja do Senhor Jesus, e os assuntos particulares não te interessam, a menos que você seja buscado para uma orientação. Fez a escuta ativa? Aí você vai dar a orientação pastoral, sempre pautado no Novo Testamento, sempre pautado na palavra de Deus. Quando fizer uso do Velho Testamento, precisa contextualizar com a realidade que nós estamos vivendo no momento. Esse é o papel pastoral. Não pegar o texto cru do jeito que está lá e entregar para as ovelhas. Elas têm um mediador entre a palavra de Deus e a prática. É você, conselheiro e conselheira de Jesus. Então presta bastante atenção. Ora,
Fez a escutativa, deu a orientação, aí vem o acompanhamento. Vai acompanhando o desenvolvimento da pessoa, se ela está conseguindo pôr em prática aquilo que você a aconselhou. Às vezes você tem que fazer a visita em loco, vai lá e faça a visita em loco, mas sempre com uma antecedência. Você vai avisar a pessoa, não vá de supetão, não vá lá de surpresa, não tenta pegar ninguém com a boca na botija. Isso não é papel para quem é dirigente da Igreja do Senhor Jesus, pastor do rebanho do Senhor. Não. E cuidado com os espiões que estão espalhados pela sociedade e pela igreja. Você não precisa de informantes. Esses irmãos e irmãs, olha, irmãos e irmãs que gostam de entregar o pecado dos outros, podem estar aí colocando você numa arapuca. E você não pode ser tolo, cair na armadilha desse pessoal. Se o Espírito Santo não te revelou, é de interesse da pessoa que está passando por dificuldades te procurar. Se ela não te procurou, mas você notou que o comportamento dela está mudando, você procura. Se ela quiser se abrir, abra o gabinete. Se ela não quiser se abrir, apenas lhe ofereça o ombro amigo, um aconselhamento generalizado. Toma cuidado para você não se envolver em problemas pessoais e depois responder diante de Deus e das autoridades dos homens. Seu gabinete não é um confessionário. E os irmãos da igreja não são espiões infiltrados para saber o que andam falando por aí. Quando você for fazer uma visitação, está aqui no nosso livro texto. A sua visitação, primeiro, estamos falando de ética, o mínimo necessário para que o bem vença e não o mal. Vai fazer uma visitação, não tem como você chegar de supetão. Tem que usar o teu celular. Entra em contato com uma pessoa, marca com antecedência para saber se ela estará em casa, quem estará com ela em casa e quem é que vai com você. É uma visita pastoral. Você vai em nome do ministério, em nome da igreja, em nome do evangelho. Por isso, vai lá, faça a visita pastoralmente e, como disse o Senhor Jesus, não com pretexto de longas orações. Não vai ali para o almoço só para almoçar, para o café só para se alimentar. A intenção não é essa. Aliás, o ideal é você oferecer o café, você oferecer o almoço, se você quer se alimentar junto com a pessoa que você está ali querendo aconselhar. Fez a visita, procura saber quem está na casa e, como nós sabemos, não fazer visitas desacompanhado de alguém que esteja ali servindo como uma boa testemunha do seu serviço. Cuidado com essas visitas de fora de hora, sem hora marcada e na solidão da noite. Isso aí é uma armadilha, vai cair nela. Você tem que preservar a si mesmo, ao seu ministério, a imagem que você tem perante a sociedade e a sua família também. Muito cuidado para não servir de mau exemplo. O diabo está de olho. Se ele puder, ele vai trapacear e você vai cair. E que as visitas não sejam demoradas, a menos que você tenha sido convidado. Se você foi convidado, aí você vai dispensar um tempo maior para a visita. Mas se foi você que tomou a iniciativa de marcar a visita, não pode ser demorada. Já sabe que se exceder 20 minutos, isso aí pode ser inconveniente. A pessoa vai se ver na obrigação de fazer ali uma recepção um pouco mais aprimorada. Bom, isso aí tem que ficar muito bem acertado e ajustado. Via de regra, 15 a 20 minutos, o serviço está terminado, vida que segue. Próximo ponto. Se exigir um cuidado mais meticuloso na sua visita, marque uma segunda visita, marque uma entrevista. Ah, eu estava falando, você tem que fazer aqui. No aconselhamento, né, voltando um pouquinho, você faz a orientação, bem, aí você vai fazendo ali o acompanhamento, se a pessoa está seguindo ou não. E, por último, terceiro, às vezes as coisas escapam da sua mão, não estão na sua alçada. Tem que fazer o encaminhamento. Dependendo da situação, o encaminhamento para autoridades competentes, que pode envolver advogado, médico, delegacia, polícia, delegado. Toma muito cuidado para você não ficar aí colocando a mão em cumbuca quente. Vai sair queimado, tentando resolver. É muito bom se você puder fazer um curso de capelania. Por quê?
Porque no curso de capelania, você vai aprender muito do que nós estamos falando aqui, de uma maneira um pouco corrida, embora que o nosso material didático está bem denso, vai dar para você ler e entender muito, sem falar aí do mercado editorial, que tem muita coisa boa. Mas procure fazer também um curso de capelania, para que nesse curso ali vão tratar com um pouco mais de cuidado esse assunto que eu estou tocando aqui. Visita hospitalar, visita em presídio, visita em asilos, visita em albergues, enfim, visita de uma forma geral em instituições. Então vai lá, melhore esse talento que Deus já deu para você. Aqui tem uma pauta falando sobre a prudência, tá bem? Seja muito prudente, como disse o Senhor Jesus. Prudente como? Como as serpentes. Você não vê serpentes zanzando para lá e para cá. Quando se pensa que não, ela já deu o bote. Jesus falou, prudente como as serpentes. Tem que ter uma sagacidade no nosso mundo. Sagacidade significa que você vai estar antecipando um mal que pode lhe acometer. A sagacidade é essa perspicácia que você tem de enxergar o mal antes que ele aconteça. Por isso, seja muito prudente, para não cair em armadilhas, em arapucas e depois sair totalmente destruído por um bom serviço que você queria prestar, mas aí não deu certo. E não deu certo por falta de prudência, tá bem? Aí, o que acontece? Você fez todo esse serviço de campo, de visita, de aconselhamento, lá vai você agora para o púlpito da sua igreja. O púlpito, ele é a vitrine. Se você não tomar conta do púlpito, você vai ter uma vitrine que não é agradável para a igreja. Por isso, eu vou ler aqui, tá bem, onde está nosso material didático, sem tecer comentários. Diz aqui, ó, evite dormir no púlpito da igreja, evite ficar enfiando o dedo no nariz, evite cacuetes, gestos extravagantes, evite coçar lugares indecentes do púlpito, evitar o posicionamento indiscreto das mãos, conversar demasiadamente no púlpito da igreja, ler a Bíblia enquanto o outro pastor está pregando, evite cobrir o microfone de saliva enquanto prega, não se sente indecentemente na cadeira do púlpito, não escolhe no púlpito enquanto prega, evite falar gírias e contar piadas. Quer dizer, etiqueta. Etiqueta de púlpito. Porque do jeito que você fizer, os outros vão ver a liberdade de fazerem também e vão fazer pior. E depois você vai perdendo a moral. Junto com a ética, nós estudamos a moral também. A moral é esse conjunto de bons costumes nossos, pessoais. Isso é a moral. A ética é para esse trato com o geral, um trato maior. E a moral é para minha autopreservação. Você perdendo a sua moral, o que vai acontecer? Depois você não vai conseguir corrigir as pessoas. Lógico, se você de repente tiver um acesso, algo assim, descontrolado, impulsivo, é diferente. Um acesso de espirro, por exemplo. Mas estamos falando do comportamento natural, cotidiano, o que é esperado dentro da curva, tá bem? Cuidado com as brincadeiras. O pastor da igreja pode ser extrovertido, alegre, descontraído, mas não pode ser um fanfarrão. Cuidado com as chocarrices, não é um termo que se usa mais, mas a Bíblia fala de chocarrices, que é a tiração de sarro, baseada muitas vezes em aspectos físicos das pessoas ou alguns comportamentos como um tique nervoso. Cuidado com as brincadeiras. Às vezes aquilo que você faz ali no particular com alguns irmãos que você tem um pouquinho mais de intimidade é só naquele particular, não pode virar exemplo para o rebanho, principalmente nesse tempo do politicamente correto. O politicamente correto exige que você tenha muita prudência em falar das pessoas. Alguém que não está na intimidade vê você abrindo as suas brincadeiras de púlpito, vai chamar você de uma pessoa insensato, vai censurar o teu ministério, vai censurar a tua igreja, vai censurar a sua pregação. Toma cuidado. Dá para ser extrovertido, alegre, mas também muito precavido, tá bom?
Aqui no nosso livro-texto fala sobre as piadas com as coisas santas. Isso aqui é de matar. Pessoas que usam o divino, o sagrado, e fazem piadas evangélicas. Existe um lugar para o humor? Existe, mas não para aquele humor escrachado. Não para o humor irreverente. Cuidado com a irreverência. Se o pastor da igreja é irreverente com as coisas santas, não se espera muito coisa diferente da sua igreja, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre a apresentação dos visitantes. Na hora de fazer a apresentação dos visitantes, tome bastante cuidado. Primeiro, eu já vi muitos pastores terceirizando a apresentação dos visitantes para a recepcionista. A recepcionista, ela recepciona, só que os cuidados que ela tem é do púlpito para a porta, da porta para o púlpito. Do púlpito para cima, os visitantes devem ser recepcionados pelo pastor da igreja. Isso é fundamental, é um cartão de visitas. Você é o representante do ministério. Você é a autoridade desta igreja. Que os visitantes te vejam, desde a primeira impressão, como sendo aquele que é o recepcionista magister da igreja. Quer dizer, conhecendo as pessoas pelo nome, se elas vieram com seus familiares, e tomar bastante cuidado para que a recepção anote o nome correto das pessoas numa caligrafia legível. Quantas vezes eu não vi pastores ali gaguejando para decifrar o enigma, e aí chamam o nome de um irmão como se fosse uma irmã, vice-versa. E se forem estrangeiros, aí a situação fica mais crítica ainda. Por isso, antes de fazer a apresentação dos visitantes, alinha direitinho com a recepcionista, com o recepcionista, para que ele possa ter ali um padrão na hora de anotar os nomes. Estou cansado de ver o pessoal anotar o nome do visitante no papel de pão. Só falta levar a mão. Pessoal, dá para fazer uma lista de visitantes e enviar pelo WhatsApp para o pastor. Mensagem de texto. Enviou, o nome fica legível. Peça para a pessoa pronunciar, se for um nome com aquelas letras intercaladas, encontros consonantais, peça para a pessoa soletrar o nome. Aí, na hora da apresentação, lá vai o pastor, organiza, separa o momento apropriado para fazer a apresentação de todos os visitantes. Desde aquele que é um visitante aleatório, que não é cristão, que não é crente, até aquele que é magnata, sabe? Aquele que é esplêndido. Todo mundo tem que ser recepcionado pelo pastor com o mesmo nível de importância. Sabemos, quanto maior intimidade houver entre o pastor e o visitante, ele vai conhecer um pouquinho mais, mas sempre tem que dar a mesma atenção. Bom, depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os perigos que rodeiam o ministro. Como estamos falando de ética, eu vou deixar aqui um espaço para falar dos assuntos polêmicos que envolvem os ministros do Evangelho. Porque uma vez que você não toma conta desses problemas, esses problemas tomam conta de você. E daqui a pouco não vai ter adiantado ter feito curso de teologia, porque o ministério terá sido destruído por falta de prudência, de cuidado, um mínimo de conhecimento da ética. A ética, ela não é a salvação da lavoura. Ela é um instrumento, uma ferramenta. É uma lâmpada que nós utilizamos para iluminar o caminho perto de nós. Por isso, fique atento, tá bom? Vamos falar sobre os perigos da sexualidade, do manuseio do dinheiro, com o pastor presidente, tá bem? A atitude do pastor para com seu antecessor e assim por diante, tá bem? Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e esse aqui é a disciplina de ética pastoral.